E então, Bruno, o que é que trazes hoje aí, nesse pano preto? Isso é um truque de magia que vais fazer hoje, certo? Não vou falar sobre magia. Vou falar sobre uma coisa que esteve escondida desde 2019 e que nunca ninguém falou sobre isso. Muito bem, então este podcast é a não perder mesmo. Principalmente para quem tem imóveis que estão em arrendamento ou para inquilinos que vivem no mesmo. Este vai ser daqueles podcasts muito interessantes. Bem, então vamos lá ver o que é que trazes aqui. Yes! Epá, paciências e um diamante. Exatamente. Eu trago aqui estes dois objetos porque é aquilo que vai representar esta lei, que não é nova, mas que infelizmente muitas pessoas desconhecem. Então eu trago um diamante que é aquele que pode representar as alterações na lei que já existiram em 2019, mas que se calhar não estão a ser ainda postas em prática. E este é para o lado dos inquilinos. Um saco de paciências, porque será preciso para quem é proprietário dos imóveis, porque vai haver alterações que vão mexer na paciência de alguns proprietários. Muito bem, então vamos lá perceber que alterações são essas e que supostamente já entraram em vigor desde 2019, portanto não é uma lei assim tão nova, certo? E tentar perceber o que é que traz para os inquilinos e o que é que traz também para os proprietários dos imóveis, certo? Sim, sim. Eu optei por realmente trazer aqui um pano preto para tapar os dois cenários. Porquê? Porque a lei surgiu em 2019 e sem ter uma causa aparente, mas esta lei falou-se muito pouco. E é uma lei que tem muita influência para os portugueses, ainda mais numa altura em que nós estamos, em que existe uma crise no sector imobiliário e de arrendamento. Então, se nós enquadrarmos aqui no tempo, o que é que nós temos? Tivemos 2019 que a lei saiu, falou-se ligeiramente, mas depois tivemos o conceito de pandemia. Portanto, ou seja, a pandemia instaurou-se e provavelmente, devido a isso, deixou-se de falar nesta alteração à lei. E em 2020, 6 de contratos que foram assinados de arrendamento e que não estavam de acordo com a lei que tinha sido aprovada em 2019. Portanto, hoje temos muito aqui que falar sobre este tema. Certo, certo. E diz-me uma coisa, que alterações principais é que temos nessa lei? Ok, então deixa-me pôr só aqui o diamante e o saco de paciências. Então, que alterações é que surgiram agora nesta lei? Basicamente, o tempo de mínimo de contrato alterou. Até 2019, eu podia ter um contrato de arrendamento para fins habitacionais com uma duração de 1 ano, duração mínima. A lei alterou nessa altura e ao dia de hoje o tempo mínimo para um contrato é de 3 anos. Mínimo. Okay? As renovações também são a cada 3 anos. O que é que isto implica na prática? Imagina que eu tenho um contrato que assinei... e um detalhe. A lei teve efeitos retroativos, ou seja, entrou em vigor para contratos novos e também para aqueles que já estavam a decorrer. Imagina, por exemplo, que em 2018 eu fiz um contrato de arrendamento onde dizia lá que era de 1 ano renovável por iguais períodos. Então, na prática, isso deixou de ter efeito. O que é que implica? Se eu fiz em 2018, 19, 20, 21, o contrato renovou-se no ano de 21, 2021. Depois, o que é que eu tenho? 22, 23, 24. Portanto, o contrato renova-se em 2024. Então, significa que se for para haver rescisão por parte do proprietário, terá que ser a cada 3 anos. Certo, certo. Portanto, aí vem a flexibilidade no arrendamento, acaba por reduzir, porque vai aumentar o prazo dos contratos de arrendamento, certo? Sim. A ideia inicial deste decreto-lei seria trazer maior igualdade de direitos entre o inquilino e o senhorio. Porque antes a lei também favorecia demasiado o senhorio. E agora veio pôr na balança basicamente os mesmos direitos e deveres. A questão dos 3 anos pode apanhar algumas pessoas desprevenidas. São contratos antigos em que o senhorio pode ter a ideia de que termina numa determinada altura o contrato e isso não vai acontecer, porque o contrato vai ser prolongado por mais tempo. Chamo também especial atenção para os tempos de contrato dos espaços não habitacionais. É tudo aquilo que não seja habitação. Então, esses contratos têm uma duração mínima de 5 anos. Portanto, habitacional 3 anos, não habitacional 5 anos. E essas renovações também são por igual período. Sendo que aqui a lei é clara
e o senhorio não pode se opor à primeira renovação deste mesmo contrato. Ok? O que é que isto implica? Se o senhorio quiser rescindir o contrato, ele tem que pagar a indenização à empresa que lá esteja, a usufruir deste espaço, e também aos colaboradores que possam pertencer a estas empresas. Qual é que é o objetivo? Imagina que tu queres montar um negócio qualquer e tu queres ter a segurança que, passado dois anos, investiste lá dinheiro, abriste o teu espaço e 2 anos depois vem o senhorio dizer, olha, ou a renda triplica para você cá ficar, ou então tem que arranjar outro espaço. Portanto, e é um pouco neste conceito de justiça que veio esta alteração de lei. Ok? Certo, muito bem. Bruno, e já agora, em relação àqueles contratos em que não há um prazo escrito e definido de arrendamento, como é que funciona? Neste caso, a lei também ficou clara. Sempre que eu faça um contrato onde eu não especifico quanto tempo é que é o mesmo, isto é mais para contratos antigos, automaticamente eles assumem a validade de 5 anos como tempo mínimo do contrato. Certo. E renovações também a cada 5 anos. Portanto, funciona pelo prazo máximo, os 5 anos considerado como o prazo máximo, certo? Diria que é o prazo mínimo Pois, assumido, não é? Pois, sim, nesse caso sim. E em relação a contratos verbais, aqueles contratos em que, ok, eu arrendo a casa, mas não há um contrato escrito, como é que funciona? Então, isto é preciso ter atenção, porque este diploma também vai contemplar esse tipo de situações. Imagina que nós verbalmente acordávamos e fazíamos um acordo e tu ias viver para um imóvel que fosse meu, ok? E nós não tínhamos estipulado nada por escrito. Desde que tu, inquilino, consigas provar que já estás lá há 6 meses a pagar renda, automaticamente tens direito a lá ficar durante 5 anos. Porque assume-se como um contrato e como não tem um tempo pré-definido, vamos assumir os 5 anos de tempo de vigência do contrato. Pode haver aqui uma falsa ideia que é, mas sabemos que nem sempre se declara e tudo isso. Atenção a uma coisa. Basta haver testemunhas que comprovem que aquele inquilino já lá está há 6 meses. Ou seja, as pessoas que não pensem que é difícil de conseguir provar isto, porque não é. Ok, portanto, uma simples prova testemunhal é suficiente para... Poderá ser suficiente para acionar... Poderá ser suficiente para o inquilino exercer este direito de ficar lá 5 anos. Muito bem, Bruno. E já agora uma questão, em relação ao incumprimento. Quando há incumprimento de pagamento de rendas, houve também algumas alterações com esta nova lei, correto? Existirão algumas alterações, portanto, após 3 meses de incumprimento, o senhorio poderá enviar uma carta a solicitar a rescisão do contrato pela falta de pagamento. Na eventualidade de existir fiador, que é uma coisa que na Madeira não é muito habitual, mas no continente é habitual e está previsto na lei, portanto, eu como senhorio, eu posso pedir que apresente-se um fiador, e esse fiador, basicamente alguém que é responsável pela falha de pagamento da prestação por parte do inquilino. Se assim for, o senhorio é obrigado a notificar, passado 90 dias, o inquilino do que é que está a acontecer e dos valores que estão em atraso. Sem esse aviso, não existe legitimidade do senhorio de executar, seja o que for, ao fiador. Muito bem. E diz uma coisa, havendo fiador ou não, o senhorio tem sempre direito a uma compensação, certo? Uma indenização. Sim. Pelos valores atrasados. Como é que funciona essa indenização? Imaginemos que estão 3 meses de renda em atraso e o contrato depois vai continuar em vigor. Então, o senhorio ele tem o direito de receber as rendas em atraso, mais uma compensação de 20%. Recordo que até 2019 essa compensação era de 50%. Portanto, isto foi também algo que veio beneficiar os inquilinos que lá estão. Muito bem, Bruno. Em relação à questão do aumento das rendas, isso sim acho que tem sido falado e abordado ultimamente. Há um limite máximo para aumentar a renda. Como é que está agora em vigor com esta nova lei? Em 2023, o ano em que nós estamos, o Governo limitou um aumento de 2%. Esta medida tem sido
um pouco controversa, porque a inflação subiu bastante e apenas subiu 2% o arrendamento. Há duas formas de ver, obviamente, do ponto de vista de quem está em arrendamento, portanto, é o tal diamante que eu estou cá a ver. Para o diamante é bom essa medida. Por sua vez, quem é proprietário do imóvel também vê limitado o aumento que possa vir a ter. E nós estamos a pensar aqui numa coisa que é, se pensarmos nos contratos novos, todos nós conhecemos que os contratos estão a ser assinados, com valores, se calhar, relativamente altos. Mas nós temos que pensar que há muitos contratos antigos com rendas bastante competitivas e que, por sua vez, também os proprietários ficaram afetados porque não podem subir mais do que 2%, se calhar rendas que são 300 euros, por exemplo. Portanto, isto é sempre uma faca dos cortes. Pois, e já agora tocaste nessa questão de rendas antigas e mais baixas. Neste momento há a possibilidade de, por exemplo, rescindir um contrato com um inquilino que está lá e que está em fim de contrato, rescindir para podermos arrendar a outros inquilinos a valores mais atuais, a valores mais de mercado. Aí há alguma legislação, ou poderá vir a haver alguma legislação que limite essa mudança de inquilinos e uma subida do preço de arrendamento? Ok. Portanto, até à presente data, não há nada que esteja definido nesse sentido. Ou seja, eu chegando ao final do contrato, agora, deixo aqui um especial alerta, que é, qual é o final deste contrato? O que está lá escrito não se sente, se calhar, legal, muitas vezes, ou o tempo mínimo que falámos no início do programa. É que há contratos em que as pessoas, quer inquilinos, quer senhorios, estão equivocados do tempo em que ele tem de eficácia real. Porque há muitos contratos que estão renováveis ano a ano e isso não tem validade. Mas há contratos que estão lá com prazos de 2 anos. Ainda na semana passada havia um contrato que foi assinado em 2020 e que o tempo era de 2 anos renovável por igual período. Portanto, isto não tem validade nenhuma nos tempos atuais. Portanto, se nós olharmos para esse cenário que aí está, o que é que nós vemos? Vemos que o tempo de contrato terá que ser a cada 3 anos e supondo que estamos a chegar ao final desse terceiro ano. Obviamente, até à data, o senhorio pode dizer eu não quero novamente renovar o contrato consigo, eu vou avisar com o tempo previsto e da forma que também está prevista na lei e a partir daí eu posso fazer um novo contrato. Qual é que é o senão que poderá vir a acontecer em breve? É que existe algumas ideias já a circular há algum tempo na comunicação social em que o governo poderá vir a limitar o aumento nos novos contratos face ao anterior. Imagina o seguinte, imagina que eu ao dia de hoje alugo um imóvel por 500 euros, okay? E acabou esse tempo dos 3 anos e acabamos o vínculo que nós tínhamos. E eu vou fazer um novo contrato. Segundo aquilo que fala-se que poderá vir a ser aprovado, eu no próximo contrato que eu fizer, eu terei um valor máximo, poderá ser, por exemplo, de 2% acima do valor dos tais 500 euros. Portanto, isto novamente uma faca dos cortes. Percebo por um lado que é ótimo para também travar a especulação. Por outro lado, imagina que eu até fiz um contrato contigo e quis te ajudar na altura e aluguei um valor mais baixo do que aquele que era o valor justo, porque queria te ajudar. E eu, quando for renovar novamente o contrato com outra pessoa, eu posso estar numa situação complicada, porque eu vou ter um valor de rentabilidade muito mais baixo. Novamente, não se pode agradar a gregos e troianos, é uma faca de 2 cortes. Fica sempre limitado àquele valor. Sim, mas volto a dizer, e só para não ficar dúvida, esta última parte que nós falámos ainda não está nada garantido nem aprovado. Há um sério risco, se essa lei for realmente para a frente e se tiver efeitos retroativos, como teve a lei de 2019, poderá apanhar algumas pessoas numa situação complicada. Muito bem, portanto, resta aos proprietários de imóveis arrendados comerem algumas paciências para conseguir aguardar e tentar ver o que é que vai acontecer, vai continuar a acontecer no mercado de arrendamento e aos inquilinos podem ter descoberto aqui algum diamante que lhe ajuda no futuro. Muito bem, okay. Muito obrigado, Bruno. Obrigado eu.